Olá, vamos falar sobre limites e disciplina. É um tema muito importante. Primeiro vamos pensar numa criança sem limites ou num adulto sem limites. Como é que acontece esse processo? A criança pequena, ela não tem muitos recursos para exigir o que ela quer, então ela faz birras, grita, chora e muitas vezes os pais atendem essas birras. O próximo passo dela, quando cresce um pouco mais, é começar a faltar o respeito. Então falta o respeito com o pai, com a mãe, fala de maus modos, o que ele quer. Depois começa a faltar o respeito na escola, com os professores, com os colegas. O próximo passo é a agressividade. Às vezes agressividade física, agressividade verbal, de gritar, de xingar, de exigir o que ele quer. E o último passo é o imperador, né? A síndrome do imperador. Muitos psicólogos já deram esse nome. É aquela pessoa que tem que fazer a vontade dela, senão cai o mundo, né? E o que é um sintoma disso tudo? É a falta de autocontrole, é uma falta de controle das emoções, né? A pessoa é impulsiva, ela é ansiosa, ela é impaciente. Então, isso é ruim, a gente sabe que é ruim. E como é que a gente faz para tratar isso? A primeira ideia é lembrar de uma base que qualquer criança entende, que a gente deve fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem pra gente, ou não fazer aos outros o que a gente não gostaria que fizessem pra gente. É a regra de ouro do convívio social. Depois, aprender a pensar nos outros, né? Em qualquer pequena situação, na comida, na aula, no lazer, no sentar no carro, né? Onde que eu vou sentar. Tem briga para tudo, né? A pessoa que está pensando muito em si. Aprender a pensar nos outros e ver a necessidade dos outros. E na prática, fornecer critérios de atuação do correto em algumas circunstâncias. Eu vou sugerir para vocês, primeiro, as regras de convivência. Aprender a conviver em família, né? O convívio no lazer, nas refeições, nos horários, né? De ter um horário para fazer cada coisa, são regras que todas as famílias têm. Aprender a conviver na escola. A escola tem 3 regrinhas básicas também que vocês sabem, né? É o estudo diário, o respeito a todas as pessoas, no modo de falar, não falar uma pessoa de cada vez, nas diferenças, isso é o respeito. E depois, o estudo diário. O estudo diário, o respeito e a pontualidade, terceira coisa. Depois, as virtudes humanas, que a gente sempre fala, ninguém nasce com elas. A virtude é um ápice entre 2 extremos, né? Um extremo de falta de virtude e um extremo de excesso teoricamente, de virtude. A pessoa pode ser desorganizada ou muito organizada, maníaco pela ordem. Os dois não são virtude. A virtude está nesses 2 limites. Então, para a gente ensinar as virtudes, a gente tem que dar esses 2 limites e exigir esse ápice da virtude, que é na ordem, na fortaleza, no horário de levantar, no modo de comer, né, da temperança. Essas virtudes que a gente já falou dos períodos sensitivos anteriormente, ensiná-los através da disciplina, do limite. E depois, por último, eu queria falar um pouquinho dos obstáculos que a gente tem, né? Um obstáculo que a gente costuma usar é o ambiente. O ambiente está permissivo, os coleguinhas todos fazem, as mães não corrigem. Isso é o ambiente. O ambiente tem certa influência. Só que a gente tem que carregar o nosso ambiente dentro da gente. Ensinar os nossos filhos a terem atitudes e a gente mesmo ter atitude. Todo mundo faz assim, mas nós vamos fazer assado. Nossa família não é a família de todo mundo. Segunda ideia são os próprios filhos, como eu falei para vocês. Eles querem exigir os direitos deles sem entender que eles têm os deveres correspondentes. Então, eles vão fazer birra, eles vão teimar, eles vão tentar desobedecer, mas a gente tem que ser firme. E o terceiro, que é o mais importante, como sempre eu falo, são os pais. Os pais têm que ter uma sincronia na educação, não pode ser um ser permissivo, o outro ser exigente, autoritário, né? Não vai ter um equilíbrio. O equilíbrio é que os dois falem a mesma língua de uma maneira coerente, com bom senso, pensando no bem do filho, não no bem próprio. Quando é bem próprio, a gente é autoritário, né? Ficar quieto porque eu quero ver televisão. Não, vou ter um respeito aqui para todo mundo poder assistir a televisão, por exemplo, né? Ou vai dormir que eu vou estar incomodando os vizinhos, né? Não, ensiná-los a respeitar. Então essas 3 ideias.
E eu gostaria que vocês pensassem onde está faltando limites, onde está faltando critérios para os filhos de vocês. Né? Alguma pauta vocês têm que ter para melhorar, ou nas virtudes, ou na convivência, ou nas regras. Tá bom? Até a próxima. Obrigado, gente.